Nesta edição você vai ver a apuração dos votos e avaliação do TRE desse domingo de eleições. A movimentação na cidade e os atrasados que não seguiram fazer suas escolhas nas urnas. E ainda uma entrevista com o Coronel Pedro Ribeiro, subcomandante do Policiamento Metropolitano da capital. A terceira edição do portal da Assembleia Especial Eleições já está no ar. A votação em todo o país foi encerrada às 5 da tarde. No Maranhão, mais de 4 milhões de eleitores estavam aptos a escolher seus representantes nesse domingo. Candidatos aos cargos de presidente, governador, senador e deputados federal e estadual disputaram a preferência da população. Ou melhor, dos que conseguiram chegar a tempo e antes do fechamento dos portões. Muita gente deixou para votar no período da tarde. Trânsito mais tranquilo, mas a movimentação nas sessões eleitorais nem tanto. Faltando apenas 10 minutos para o encerramento da votação e olha só a quantidade de gente que ainda precisa votar nessa sessão eleitoral aqui no centro da cidade. Para quem deixou para a última hora, o jeito foi ter que enfrentar a fila. O brasileiro só chega nas últimas horas. Deixou para a última hora? É. Mas não vai desistir não? Vai enfrentar a fila e votar? Vou ficar na fila, até o último, vai ser o primeiro e o seu último. A menina até pediu para que eu passasse, né, passando prioridade, mas eu não tenho 60 anos, só tenho os cabelos brancos. Mas eu estou satisfeita de estar aqui, cumprindo minha cidadania. Vai enfrentar a fila assim mesmo? Vou, já está quase chegando aí. Rapidinho, eu moro aqui perto. Seu Rui, de 82 anos, também exerceu a cidadania. Mesmo não sendo mais obrigado a votar por conta da idade, decidiu ir às urnas, que é um Brasil melhor para as futuras gerações. Bem, eu espero que com essa eleição o país tome um rumo diferente, tome outro rumo. Muita gente votando e muita gente voltando para casa. No Cais da Praia Grande, o desembarque de quem saiu da capital para votar em Alcântara e quem estava aqui e pegou a embarcação de volta. E a gente tem que cumprir com o nosso dever. Quando a gente estiver precisando de outro emprego, já tem um comprovante como a gente votou, certo? Mas exercer mesmo só vai mesmo quem tem vontade de exercer a cidadania, né? Porque senão a gente não, apesar do mar ser um pouco brabo, a gente não teria coragem de ir. Mas como a gente gosta de exercer a nossa cidadania, a gente faz esse sacrifício. A votação encerrou às 5 da tarde. Os portões foram fechados em ponto. Quem não conseguiu chegar a tempo vai ter que justificar a ausência e esperar pela próxima eleição. Logo após o final da votação, o TRE começou a divulgar os primeiros boletins parciais com os resultados da votação. A repórter Milena Dutra está na sede da Justiça Eleitoral e conversou com o diretor Flávio Costa, que fez um balanço geral sobre os trabalhos do dia de hoje e destacou as penalidades que serão aplicadas para o uso dos conhecidos santinhos, que voltaram a sujar as ruas da cidade. De acordo com a direção-geral e com a presidência do Tribunal Regional Eleitoral, as eleições 2018 aqui no Maranhão foram consideradas eleições tranquilas, embora ocorressem algumas eventualidades. Ao meu lado está o Flávio Costa, que é o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral. Então, diretor, as eleições foram consideradas tranquilas, embora tivessem algumas eventualidades ocorridas principalmente na capital, também no interior do estado? Foram eleições tranquilas, no geral. Nós tivemos alguns apontamentos, alguns conflitos, algumas questões pontuais. Nada assim que de alarde, nada que pudesse acabar com o brilho da nossa eleição. Porque eu acho que o mais bonito foi o cidadão sair, ter a coragem e ir votar. Mas isso foi garantido. Tivemos alguns aborrecimentos por causa do rezoneamento, como eu expliquei, devido à extinção das zonas eleitorais. Isso não foi ocasionado só no Maranhão, é todo o Brasil. Foi o tribunal que menos extinguiu zona eleitoral no Brasil em termos de tribunais médios, porque os tribunais pequenos só extinguiram uma, mas nós extinguimos 6 zonas eleitorais e o projeto era para ser extintas 29. Nessa situação, houve todo esse aborrecimento, que eu posso caracterizar assim. E também porque no eleitor, porque poderia ter baixado o e-título, que já daria todos os locais de votação, o título atualizado, mas eu ressalto que os locais não mudaram. O eleitor poderia ir lá, a sessão mudou o número, a zona mudou o número, mas seu local de votação permaneceu o mesmo. Agora sim, teve um fato marcante nessas eleições, que foi a grande quantidade de santinhos espalhados pelas cidades. Os candidatos ou partidos podem ser penalizados por isso pela Justiça Eleitoral? Ao longo da campanha nós falamos de eleições limpas, que está muito mais limpa a cidade, sem esse derramamento de santinho, da propaganda em carro, em cartaz. Hoje
Para minha surpresa, pela madrugada, pela manhã, que eu fui muito cedo, hoje no fórum eleitoral, depois vim para cá, no caminho eu pude vislumbrar essa situação. O aplicativo Pardal recebeu várias denúncias e nós iremos apurar se houve um derramamento criminoso, que é um crime eleitoral e pode ser caracterizado como crime ambiental, e assim serão tomadas as ações penais devidas, podem responder por uma pena ou uma pena restritiva de direito, ou até mesmo uma prestação de serviços comunitários, e também pode ensejar, se for o candidato, a própria cassação de diploma, mandato e gerando inelegibilidade, porque se esse gasto desse santinho derramado não foi declarado à Justiça Eleitoral, a gente vai atrás do CNPJ, se tem um CNPJ da coligação do candidato, qual é a tiragem desse santinho e se ele declarou na sua prestação de contas. Se ultrapassou esse gasto, e de onde veio o dinheiro para derramar santinho, de onde veio o dinheiro para gastar com santinho. Então a Justiça Eleitoral está atenta, os eleitores que mandaram as denúncias pelo Pardal, essas vão ser recebidas, vão servir de base para ajuizamento das ações. Inclusive o Procurador Regional Eleitoral já entrou com algumas ações hoje, 3 ações no total, e nós estamos apurando. Agora, para finalizar, momento de apuração. Como é que acontece esse momento? E qual é a expectativa do tribunal com relação ao resultado das eleições de 2018 aqui no Maranhão? Nós estamos, nesse momento, emitimos a 0ª do sistema, já estamos agora, já está em 5% da apuração. Vai demorar um pouco porque é uma eleição longa, são 6 votações. Tivemos alguns problemas pontuais, como foi falado na coletiva, sobre energia, e aí tivemos algumas localidades como Fernando Falcão, São Bernardo, Brejo, Santa Quitéria, e essas localidades faltou energia. E o TRE agiu prontamente, inclusive levando urnas de contingência de helicóptero, baterias de helicóptero, fizemos transporte para garantir o eleitor. Por mais que ele vote no escuro, mas a urna vai estar funcionando. Mas a gente está fazendo toda a totalização de forma mais rápida. Acho que em torno de 9 horas, 10 horas da noite já teremos um panorama geral das eleições do Maranhão. Obrigada, diretor, pelas informações. Informações direto aqui do Tribunal Regional Eleitoral. A qualquer momento eu volto com mais informações aqui direto do TRE. Milena Dutra, eleições 2018, é na TV Assembleia. E você vai ver no próximo bloco uma entrevista com o subcomandante-geral da Polícia Militar sobre o movimento de hoje, logo após o intervalo. A Secretaria de Segurança Pública ainda está preparando o balanço dos trabalhos durante este domingo de eleições no estado. Mas antes disso, a gente conversa sobre toda essa movimentação aqui em São Luís com o Coronel Pedro Ribeiro, que é subcomandante-geral da Polícia Militar. Boa noite. Boa noite, Elda. Seja bem-vindo aqui à nossa bancada para nos contar como foi esse dia de movimentação para a gente e para a polícia também. Foi um dia movimentado? O dia da eleição é um dia movimentado, é um pleno domingo em que toda a população, os eleitores se deslocam até as urnas para exercer sua cidadania. Daí o trabalho da segurança aumenta, mas nós nos mobilizamos de forma que oferecemos a segurança para todos. Pois é, a gente fala do dia de hoje, mas esse é um trabalho que vem sendo realizado ao longo de algum tempo para que a gente chegasse no dia de hoje com essa tranquilidade toda, né, Coronel? Com certeza, nós consideramos que o dia da eleição é o dia mais seguro, porque obedecendo ao regramento da Justiça Eleitoral, há um cronograma de execução. E esse cronograma de execução, ao longo de meses, vem desde o cadastramento de eleitores, aquisição de títulos, e bem como período para publicidade, no caso propaganda eleitoral, filiação, registro. Esse cronograma de execução vem sendo executado até chegar no dia de hoje, o que a gente considera o dia mais seguro. Foi montado um comitê de segurança institucional, que foi composto por órgãos federais e órgãos estaduais, como o Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Exército Brasileiro, a Agência Brasileira de Inteligência, a Promotoria Eleitoral, a Justiça Eleitoral, ou seja, multi-agências trabalhando na segurança no período das eleições. Quer dizer, para que a gente tenha um dia tranquilo como esse, teve todo esse trabalho envolvido. Mas mesmo assim, durante o dia de hoje, teve algum acontecimento, alguma coisa assim que diga, isso aqui deu um pouquinho mais de trabalho? Com certeza. A Polícia Militar, desde quinta-feira, reforçou as cidades do estado do Maranhão, aumentou o efetivo e a partir das 18 horas de ontem até as 17 horas de hoje, a gente pode oferecer alguns dados, tá? Transporte irregular de eleitores, foram 4 casos, tá? Compra de votos, 7 conduções para a delegacia. A famosa boca de urna,
23 conduções para a delegacia. Essa foi grande, né? Porque é uma situação que envolve, né, eleição, né? As pessoas acabam exagerando. Não tem jeito, né? Por mais que se combata, por mais que se fale o tempo todo, vai acabar acontecendo. Vai acabar né? acontecendo, mas o importante é o combate efetivo da segurança. Verdade, sim. Apreensão de material irregular de campanha, 17, tá? Lei seca, 21 casos de lei seca. Essa questão da lei seca, muitas pessoas às vezes criticam, mas é importante o controle da venda de bebida alcoólica. Com certeza. Tá? Imagine uma pessoa sob efeito de substância, de bebida alcoólica, chegar numa sessão para votar, como ele pode exercer a sua cidadania, além de atrapalhar toda a administração daquele local de votação. É verdade, atrapalha a vida dele e a dos outros. Essa né? situação da lei seca é estratégica. Então, há uma necessidade. Então, foram 21 conduções. Para você ter uma ideia, justifica um bar em frente a um local de votação. É para dar trabalho para a polícia e atrapalhar a cidadania e a democracia. É para dar trabalho. Só fazendo um parêntese, essa com relação à lei seca, isso começou desde ontem, às 18 horas e né? vai se estender até a meia-noite até a meia-noite de hoje, né? Até então, 0 horas. Os bares ficaram fechados, eu lembro que muita gente falando, né, que estavam em bares e a polícia chegou pedindo para fechar. A partir das 18 horas não teve mais esse funcionamento e a partir de agora também, quer dizer, a partir de agora não, ainda agora não pode ainda. Não pode vender bebida alcoólica. Os bares, eles podem continuar abertos, só não podem vender bebida alcoólica. Olha que vai ser complicado esse bar aberto sem bebida alcoólica, mas tudo bem, vamos lá. É porque tem gente que vai pro bar e só bebe refrigerante. Ah, é verdade, né? Então tá. E aí, o que mais que teve? E também agressão, 8 pessoas, né? Questão de agressão, isso é uma questão de eleitores eufóricos, né? E essa agressão, ela se dá tanto agressão física, como agressão espiritual ou agressão psicológica, né? Sim, não só se agride fisicamente, né? Desrespeitar uma religião é uma agressão e ofender a pessoa moralmente é uma agressão. Com toda certeza. Então, somando tudo isso, a gente teve que mais de 100 ocorrências, mais de 100 pessoas conduzidas? O balanço vai ser fechado, mas só conduções foram 141 conduções. Essas 141 são conduzidas para a delegacia. Sim, era isso que eu queria que o senhor explicasse. O que é conduzido de Conduzir é chamar o policiamento para intervir numa ocorrência ou uma pessoa se sente vítima de algo ou denuncia algo, tá? Mas isso pode não caracterizar crime. Então, certo, isso entendi. a pessoa, é claro, a polícia conduz até a autoridade policial, delegado federal ou delegado da Polícia Civil. E ele faz a análise, ele faz uma espécie de triagem. Aí ele vai definir se constitui crime, ele faz o procedimento. Ou se constitui uma orientação, ele libera. Entendi, então, entendi. Essa condução ela pode ensejar prisão ou não. Quer dizer, nesse 141 a gente não está falando de 141 pessoas presas, não. De jeito nenhum. A gente está falando em pessoas conduzidas... Para averiguação. Ai, quase que a palavra averiguação. Não sai. Averiguação, sim. Aí vai sair esse balanço final pela Polícia Civil, para a gente saber realmente quantas pessoas foram presas, efetivamente presas. Esse trabalho todo foi até a hora da votação onde teve essas ocorrências todas. A partir de agora, com a votação e a divulgação desses resultados, a coisa pode ficar um pouquinho mais tensa. O trabalho de vocês vai continuar e agora um pouco mais intensificado também, né? Com certeza. O planejamento operacional ele versa antes da eleição, durante a eleição e pós a eleição. Então, todos esses momentos, eles são devidamente planejados a questão da segurança. Você sabe que na eleição passada, exemplo, houve o quê? Na comemoração de um candidato que foi eleito, houve a morte do seu sobrinho, né? Então, ali na Barra do Olho d'Água. Isso, verdade. Então, nós estamos preparados para prevenir qualquer pessoa que possa ofender alguém, né? Com os resultados da eleição, né? Às vezes o resultado muitas pessoas ficam ofendidas.
Entendi. Quer dizer, a partir de agora o cuidado pode ser um pouco mais Redobrado. redobrado, porque agora sim, as emoções estão à flor da pele sobre quem foi eleito, quem não foi. E o pior não é nem um candidato, né? São as pessoas que estão ao redor que se sentem muito atingidas pelo resultado. Até uma questão de interesses, de todas as formas. Tá? Interesse de todas as formas. Então o trabalho de vocês não terminou, quer dizer, não é que vai chegar meia-noite, vai chegar 9 horas quando for divulgado o resultado, ou seja lá que hora for que terminou o trabalho. Não, o trabalho de vocês continua. E o reforço que foi para o interior do estado só vai voltar das cidades a partir das 12 horas de segunda-feira. A partir de amanhã, o meio-dia que começa a voltar. Voltar o policiamento que foi para o interior do estado. Quer dizer, então, amanhã de manhã ainda não tem descanso, está todo mundo de plantão, empregado de prontidão, ainda na operação eleição. O senhor vai ter muito trabalho ainda pela frente, quer dizer, muito trabalho que eu digo assim, no sentido de acompanhar tudo isso. Mas com certeza nós vamos ter uma pós-eleição tranquila, vocês não vão ter muito trabalho, vai estar todo mundo direitinho, comemorando direitinho. Vamos torcer. É isso que esperamos. Ok, Coronel, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Boa noite para o senhor, aproveite. Só amanhã que o senhor vai descansar. Eu não vou dizer bom descanso porque ainda não está na hora, né? Mas o senhor tem descanso a partir de amanhã, meio-dia? Continua ainda as ações da Polícia Militar e é um ciclo. Mas esse esquema todo que foi montado até amanhã meio-dia, acaba amanhã meio-dia. A partir de meio-dia já começa um novo... Já começa o policiamento normal das cidades, o policiamento normal, rotineiro da Polícia Militar. Ok, muito obrigada e boa noite para o senhor. Obrigado, um prazer estar no programa. E você vai ver no próximo bloco as dicas para quem não votou e precisa justificar a ausência. A gente volta já já. Estamos de volta com a terceira edição do portal da Assembleia Especial Eleições. A votação começou às 8 da manhã e encerrou às 5 da tarde. Os eleitores que estão fora do domicílio eleitoral precisaram justificar a ausência. E para quem ainda tem dúvidas, a justificativa é válida quando o eleitor está incapacitado ou fora da cidade onde vota. Quem não conseguiu justificar hoje também pode fazer a justificativa a partir de amanhã. Em todo o Maranhão, são mais de 4.500.000 eleitores aptos a votar este ano. Mas nem todo mundo comparece às urnas. E aí é obrigatório justificar a ausência da votação. Quem não estiver no seu domicílio eleitoral neste domingo e não se cadastrou para votar em trânsito, pode justificar a ausência do voto em qualquer sessão eleitoral. Também é possível baixar e preencher o requerimento de justificativa no site do Tribunal Regional Eleitoral, disponível a partir desta segunda-feira. Se o eleitor não for no dia da eleição justificar em qualquer sessão, ele também poderá justificar na nossa página da internet. Nós teremos um sistema chamado Justifica, onde o eleitor vai informar a situação, por que não compareceu às urnas, né? Então, durante 60 dias, o eleitor terá esse prazo para justificar a sua ausência. O eleitor tem até 60 dias após as eleições para fazer a justificativa. Nesse caso, também será preciso preencher o requerimento disponível no site do Tribunal Eleitoral, anexando os documentos que comprovem o motivo da ausência. A documentação pode ser entregue pessoalmente em qualquer cartório eleitoral ou enviada pelos Correios. De acordo com o TRE, cada turno de votação equivale a uma eleição. Então, se o eleitor não votar nos 2 turnos, são necessárias 2 justificativas. Ele não justificando após o prazo, ele não vai ter quitação. E se ele precisar obter um passaporte, tirar uma identidade ou uma inscrição no concurso, né, ele vai ter que procurar o cartório para pagar uma multa para se regularizar, certo? Porque ele vai ter ausência e não vai ter quitação. Então, para isso, ele precisa procurar o cartório após esse prazo para pagar uma multa e se regularizar. No começo da manhã, o TRE realizou a tradicional solenidade de abertura das eleições com a presença de várias autoridades. Na ocasião, as bandeiras do Brasil, do Maranhão e de São Luís foram hasteadas durante a execução do hino nacional. Por volta das 7h30 da manhã, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão declarou abertas as eleições no estado. A solenidade contou com a presença de autoridades da Justiça Eleitoral, Estadual e Federal, Comando da Polícia Militar, Exército,
Corpo de Bombeiros e servidores da Justiça. O desembargador Ricardo Duailib ressaltou a importância do voto e garantiu a segurança das urnas eletrônicas, descartando qualquer tipo de fraude. Eu garanto, não só eu, como todos nós da Justiça Eleitoral, que o eleitor pode ficar tranquilo, que aquele voto que ele vai colocar em segredo, que o voto é secreto, aquele voto vai ser computado e aquele voto vai ser levado em consideração. Isso é uma certeza que nós todos da sociedade temos. Este ano serão eleitos um presidente da República, um governador do estado, 2 senadores, 18 deputados federais e 42 deputados estaduais. Além da segurança nas ruas, feita pelas polícias civil e militar e tropas federais, o Tribunal Regional Eleitoral vai manter funcionando um comitê de segurança na sede do TRE. Esse ano nós instalamos o comitê em setembro, realizamos a primeira reunião já funcionando ontem, então todas as rotas de entrega de urnas o comitê já estava avaliando. E hoje é para qualquer intercorrência nas eleições, ou seja, qualquer conflito, qualquer tumulto, qualquer boca de urna, qualquer crime eleitoral ou crime comum que nós iremos agir. Em todo o estado, 4.537.237 eleitores estão aptos a votar nas eleições 2018. 73% fizeram o cadastro da biometria. Em apenas 53 municípios, a eleição será híbrida, ou seja, votação na urna eletrônica com e sem a biometria. A segurança durante todo o dia 7 foi garantida pelo Comando da Polícia Militar do Maranhão e também pelo Exército. Aqui na Ilha de São Luís são aproximadamente 300 militares do 24º Batalhão de Infantaria de Selva, que já estão desdobrados no terreno. Em todo o estado do Maranhão, as tropas já estão nos locais e o nosso comandante da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, que veio de Macapá para cá para coordenar as operações aqui no Maranhão, já se encontra aqui também no TRE. Principalmente os crimes eleitorais, né? A compra de voto, a demonstração de eleitores. Qualquer um desses crimes será coibido e, claro, nós não descobriremos os bairros, as cidades, porque a segurança continua. As pessoas estão transitando nas estradas, nas MAs, entre municípios e aqui dentro da capital. Então a polícia está atenta tanto para o pleito eleitoral quanto para a segurança de todos. Após a cerimônia de abertura, servidores da Justiça iniciaram o acompanhamento em tempo real de todas as zonas eleitorais distribuídas nas cidades maranhenses para garantir a lisura de todo o processo eleitoral no estado e evitar transtornos para os eleitores. Todas as demandas são imediatamente acompanhadas e encaminhadas à solução. Então, até agora nós estamos tendo um início muito tranquilo. Tivemos algumas pequenas ocorrências de falta de energia em alguns municípios, mas a maioria dessas demandas já foram sanadas e esperamos que continue assim até o final do processo. Estamos aqui com todo o aparato necessário para corrigir qualquer tipo de falha, tipo SEMAR, internet, transporte, enfim, estamos realmente com todas as equipes aqui de coordenação aqui no Tribunal Regional Eleitoral, entendeu? E claro, em contato com os municípios e as zonas eleitorais onde estão ocorrendo as votações. O portal da Assembleia Edição Especial fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a nossa cobertura pelas redes sociais. Lembrando que os nossos repórteres continuam acompanhando no TRE a apuração dos votos e a qualquer momento voltamos com mais notícias dentro da nossa programação. Boa noite.